Antes mesmo de você nascer, Deus já havia designado um anjo para lutar por você. Mas só 4 pessoas ativam esse poder divino. Você é uma delas? Você sabia que nem todos têm um anjo capaz de vencer o inimigo? Em Hebreus 1, versículo 14, lemos: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Esse versículo nos revela que há uma classe específica de pessoas que recebem proteção sobrenatural, os herdeiros do reino. Mas quem são realmente essas pessoas e por que seus anjos podem vencer, enquanto outros parecem cair em suas armadilhas? Hoje, exploraremos quem são essas 4 pessoas especiais que caminham com um anjo capaz de derrotar as trevas. Vamos mostrar como identificar se você é uma delas, segundo as Escrituras e os sinais espirituais que não podem ser ignorados. Prepare-se para descobrir uma verdade que mudará sua perspectiva sobre a batalha espiritual. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você? Desde antes que você pudesse falar, ou mesmo compreender o mundo ao seu redor, algo já te protegia. Não era uma força abstrata, nem uma simples coincidência. Era uma presença real, constante e silenciosa. Um guardião que não apenas observava, mas enfrentava as trevas por você. Antes de começar, deixe um 1 nos comentários se você quer descobrir se é um dos escolhidos e não esqueça de se inscrever. Fique até o final para uma revelação que vai te surpreender. A Bíblia não fala dos anjos como símbolos poéticos, mas como seres com tarefas concretas, designadas pelo próprio Deus. No Salmo 91, versículo 11, está escrito: Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Não diz talvez ou se necessário. Diz dará ordens, e isso implica uma ordem direta do céu. Mas essa promessa não é para todos. Existem condições espirituais que ativam essa proteção e fazem com que um anjo não apenas te acompanhe, mas tenha autoridade divina para vencer o inimigo quando ele se levanta contra você. Nem todos têm esse tipo de proteção. Há uma diferença profunda entre ser observado do céu e ser ativamente defendido por um anjo com espada em punho. O primeiro passo para entender se você faz parte desse grupo que caminha com um anjo invencível é olhar para dentro e buscar a marca invisível do escolhido. Não se trata de estigmas ou sinais físicos, mas de um fogo interno que esteve contigo mesmo quando você não o reconhecia. Aqueles que foram marcados por Deus para cumprir uma missão específica nesta terra não o descobrem por meio de rituais, mas no meio do conflito espiritual, quando tudo ao redor parece desmoronar e ainda assim uma força os levanta. Veja o exemplo de Moisés. Desde o nascimento, ele esteve em perigo. Um decreto de morte pesava sobre todos os meninos hebreus. No entanto, ele foi resgatado das águas e criado no palácio do inimigo. Não foi casualidade. Êxodo 2 narra como, em meio àquela perseguição, a mão de Deus o colocou exatamente onde ele deveria estar. Moisés ainda não conhecia seu chamado, mas o céu já havia designado um anjo para protegê-lo. A marca do propósito já estava nele. Essa marca é o que leva os anjos a lutarem por você, mesmo quando você ainda não sabe por que está sendo atacado. A marca do escolhido nem sempre vem com reconhecimento ou aplausos. Muitas vezes, ela é acompanhada de rejeição, solidão e uma sensação profunda de que você não se encaixa em lugar nenhum. Desde cedo, você pode ter sentido que era diferente, não por arrogância, mas por sensibilidade. Talvez você chorasse por coisas que pareciam insignificantes para os outros. Talvez você percebesse padrões nas pessoas, intuísse intenções, sentisse ambientes espirituais sem explicação lógica. Esse discernimento
é uma pista, porque nem todos o possuem. E quando o inimigo detecta que há uma marca celestial em alguém, ele ativa todo o seu arsenal. Foi assim com José, o filho de Jacó. Seus irmãos o odiaram, o venderam, o traíram, mas não conseguiram destruí-lo. Gênesis 39 mostra que mesmo na prisão, o Senhor estava com José. E onde está o Senhor, também estão seus anjos. Essa marca espiritual não depende da sua linhagem ou dos seus feitos. Não é concedida pelo sistema religioso nem por títulos humanos. Ela vem diretamente de Deus desde antes do seu nascimento. Jeremias, 1 versículo 5, declara com contundência: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, te constituí profeta às nações. Isso não foi exclusivo de Jeremias. Foi uma revelação de como o céu opera. Deus separa pessoas específicas para tarefas específicas, e a essas pessoas Ele atribui uma proteção específica. Se sua vida foi marcada por batalhas espirituais inexplicáveis, se você enfrentou perigos que não sabe como superou, se sente que algo te protegeu quando todos esperavam sua queda, é possível que essa marca esteja em você. Há quem se pergunte por que suas vidas foram tão difíceis, se Deus está com eles, mas não entendem que o peso do ataque corresponde ao peso do propósito. O inferno não se move contra o comum, mas contra o que carrega a marca. Essa marca é o que provoca o inimigo a tentar te distrair, te desviar ou te destruir. Mas também é a razão pela qual há anjos que não apenas te cuidam, mas lutam por você. Em Daniel 10, o profeta teve uma visão e começou a orar. A resposta do céu foi imediata. Mas o príncipe da Pérsia, uma entidade demoníaca, se opôs por 21 dias. Então, veio Miguel, um dos principais príncipes do céu, para lutar. Isso nos ensina que quando alguém carrega uma missão divina, os anjos guerreiros entram em cena. Muitos pensam que estão sozinhos porque não sentem nada, mas os anjos nem sempre se fazem notar. Seu propósito não é chamar sua atenção, mas cumprir sua missão. São como sentinelas no alto de uma muralha. Permanecem em silêncio, observando, preparados para agir. Mas só o fazem quando a pessoa que protegem está alinhada com o propósito que carrega a marca. Por isso, há momentos em que você sentiu que tudo estava desmoronando, que não havia mais opções, que não podia mais. E justo então, apareceu uma saída inesperada, uma oportunidade, uma porta. Não era sorte, era a intervenção de um anjo enviado por Deus. Curtiu o tema? Comente anjo e ative o sininho para não perder nada. Tem uma surpresa especial no final do vídeo. Hebreus 13, versículo 2, nos lembra: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, sem saber, hospedaram anjos. Esse versículo sugere algo mais profundo. Os anjos nem sempre se manifestam como esperamos. Às vezes, caminham entre nós, outras vezes, agem sem serem vistos, mas sempre com precisão divina. É importante entender que a marca não se apaga. Você pode ignorá-la, fugir, até rejeitá-la. Mas se ela foi colocada sobre você, o céu não esquece. Há histórias de pessoas que tentaram escapar de seu propósito, mas foram alcançadas pela graça divina. Jonas tentou fugir para Tarsis quando Deus o enviou a Nínive. Pensou que podia evitar seu destino, mas o mar se agitou. O navio quase naufragou e ele foi engolido por um grande peixe. Não era um castigo, era uma redireção. Um anjo guardião, com autoridade celestial, não permite que o escolhido pereça fora de sua missão. A marca faz com que até o mar obedeça, se necessário. Quando uma criança nasce com essa marca, os ataques começam cedo. Acidentes evitados por segundos, doenças inexplicáveis que desaparecem, decisões sábias tomadas sem experiência. Tudo isso são sinais de que o céu está trabalhando ativamente. A marca
não é um escudo que evita dificuldades, mas uma sinalização que mobiliza reforços celestiais nos momentos cruciais. Por isso, embora você tenha se sentido frágil, insignificante, se sobreviveu ao que outros não conseguiram, se viu portas se abrirem onde só havia muros, se sentiu paz em seu coração, no meio do caos, deve considerar que não está sozinho. Um anjo foi designado para você, e não qualquer anjo, mas um que vence o inimigo. Esse tipo de proteção não se baseia em mérito humano, mas no propósito eterno de Deus. E quando essa marca está sobre alguém, até seus erros são redimidos para o bem. Romanos 8, versículo 28 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que tudo será fácil, mas que tudo servirá a um fim maior. A marca do escolhido transforma tropeços em lições, lágrimas em testemunhos e provações em plataformas. Essa transformação só é possível quando os anjos lutam por você, enquanto você permanece fiel à visão. Há pessoas que experimentaram isso sem entender. Lembram de momentos em que sentiram uma presença inexplicável que os sustentou. Um acidente evitado por centímetros, uma queda que deveria ter sido fatal, mas não deixou nenhuma ferida. Um pressentimento que os fez mudar de direção justo antes de uma tragédia. Nada disso foi acaso, foi intervenção. Porque quando você carrega a marca do propósito, sua história não termina antes do tempo. E se você ainda está aqui, respirando, lutando, caminhando, é porque o anjo que Deus designou não soltou sua espada. Quando Deus ordena, o céu se move. Mas quando o homem obedece, o céu combate. Há uma conexão direta entre a obediência espiritual e a ativação do poder celestial. Essa verdade não é uma suposição, nem uma ideia piedosa, é uma constante bíblica. As Escrituras confirmam que aqueles que vivem em obediência não apenas caminham sob cobertura, mas ativam batalhas angélicas nos lugares celestiais. Essa obediência nem sempre se trata de grandes gestos visíveis, mas de uma vida entregue à vontade de Deus, mesmo quando ninguém está olhando. É ali, nessa fidelidade constante, que o anjo guardião não apenas cuida, mas vence. No livro de Êxodo, o povo de Israel recebe uma promessa impressionante. Em Êxodo 23, versículo 20, o Senhor declara: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que preparei. Mas o versículo seguinte adiciona uma condição: guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, pois ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. A obediência ao mandato de Deus era o requisito para que esse anjo agisse com plena autoridade. Não se tratava apenas de caminhar, mas de caminhar sob instruções precisas. Quando se desobedecia, a proteção enfraquecia. Mas quando se obedecia, a intervenção divina era imediata, imparável, inapelável. O poder dos anjos não atua isoladamente, sua força está subordinada à vontade de Deus, e essa vontade se manifesta plenamente quando os escolhidos caminham conforme a sua palavra. Por isso, no relato de Josué, quando o povo obedeceu ao mandato de rodear Jericó, em silêncio por 7 dias, as muralhas caíram, não por força humana, mas por uma operação espiritual executada sob obediência. Josué 6 revela como a fidelidade exata ao mandato celestial liberou uma intervenção sobrenatural. O anjo de Jeová, que havia aparecido previamente a Josué como príncipe do exército do Senhor, não veio com palavras suaves, mas com a espada desembainhada. Sua autoridade estava pronta, mas sua ação foi desencadeada pela obediência do povo. Se você acredita no poder dos anjos, clique no like agora e se inscreva. Fique ligado até o fim para algo que vai mudar sua visão.
A obediência não é uma simples virtude moral, é um ato espiritual de alinhamento. Cada vez que alguém obedece a Deus no oculto, no pequeno, no cotidiano, algo no mundo espiritual se ativa. Os anjos são testemunhas dessa lealdade e, com base nela, recebem ordens. Quando Abraão esteve disposto a sacrificar Isaque, não o fez por insensatez, mas por obediência absoluta. Gênesis 22 mostra que no momento exato em que levantou a faca, um anjo interveio. Mas não era qualquer anjo. Foi enviado com autoridade específica, não para observar o ato, mas para intervir. Esse anjo não desceu até que a obediência fosse completa, até que o coração de Abraão revelasse sua total disposição a se submeter ao plano divino. Essa mesma dinâmica se repete em toda a Escritura. A obediência é a chave que libera a intervenção do céu. O anjo de Daniel não chegou até que sua fidelidade fosse constante. Daniel, 6º versículo 22, revela como, apesar da ameaça de ser jogado na cova dos leões, Daniel não alterou seu hábito de orar 3 vezes ao dia. Sua obediência o levou à cova, mas também provocou uma reação do céu. No versículo 22, Daniel diz: "O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões." O anjo não estava lá antes, nem foi convocado pelo medo. Foi enviado por uma obediência que não negociou, nem titubeou. Os anjos não são enviados como recompensa à comodidade espiritual, mas como reforço à fidelidade. A obediência cria caminhos onde antes havia muros. Ativa recursos invisíveis em dimensões que o olho humano não pode perceber. O inimigo conhece esse princípio. Por isso, sua estratégia mais constante não é apenas tentar ao pecado, mas induzir à desobediência. Porque onde não há obediência, não há respaldo celestial. Onde há obediência, os anjos têm liberdade para agir com autoridade delegada. No livro de Números, o profeta Balaão se torna um exemplo oposto. Embora tivesse um dom espiritual, seu coração não estava alinhado com a vontade de Deus. Números 22 mostra como um anjo do Senhor se interpôs em seu caminho, não para protegê-lo, mas para julgar sua atitude rebelde. Até sua jumenta viu o anjo antes dele. Isso ensina que o simples fato de conhecer a Deus ou falar dele não garante proteção. A obediência autêntica, livre de cobiça e intenções dúbias, é o que ativa o respaldo do céu. Balaão precisou ser repreendido por um animal para perceber seu desvio. É isso que acontece quando a desobediência bloqueia a percepção espiritual. O homem se torna cego ao invisível. A obediência que desata poder nem sempre é heróica aos olhos do mundo. Às vezes, ela se manifesta em renunciar ao orgulho, em pedir perdão sem ser culpado, em guardar silêncio quando se deseja gritar, em esperar o tempo de Deus quando tudo urge se mover. Essa classe de obediência é vista pelo céu, registrada pelos anjos e premiada com intervenções precisas, porque não há fidelidade que passe despercebida ante Deus. Em 2 Crônicas 16, versículo 9, afirma-se: "Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, para fortalecer aqueles cujo coração é perfeito para com Ele." Essa perfeição não significa impecabilidade, mas uma obediência firme, constante, entregue. A história dos 3 jovens hebreus em Babilônia confirma isso. Quando se recusaram a adorar a estátua de Nabucodonosor, foram jogados no forno de fogo, mas não morreram. Daniel 3 declara que um 4º homem, semelhante a um filho dos deuses, apareceu com eles no fogo. Embora se debata se foi um anjo ou uma manifestação direta de Cristo, o certo é que a obediência radical atraiu a intervenção sobrenatural. Não houve lamento, não houve reclamação, houve uma declaração firme. Nosso Deus pode nos livrar, e se não, ainda assim,
não serviremos aos teus deuses. Essa obediência sem negociação é a que ativa uma proteção e que desafia a lógica. No Novo Testamento, o princípio permanece. Quando José, esposo de Maria, obedeceu à instrução do anjo em sonhos e não repudiou Maria, preservou a linhagem messiânica. Em Mateus 1, vemos como sua obediência a uma palavra que ele não entendia completamente mudou o curso da história. Em sonhos, também foi advertido para fugir ao Egito com o menino Jesus. Se tivesse desobedecido, duvidado ou postergado, o inimigo teria encontrado uma brecha. Mas a obediência fechou toda a porta ao mal e permitiu que os anjos cumprissem sua missão de proteção sobre o Messias. Quer saber se você tem um anjo que vence o diabo? Comente "Eu sou" e se inscreva no canal. Uma verdade impactante te espera no final. Obedecer a Deus não é uma decisão emocional, é uma postura espiritual. É se colocar voluntariamente sob a autoridade de quem comanda os exércitos celestiais. Ao fazê-lo, ativa-se uma cobertura que vai além da lógica. O apóstolo Paulo, em meio a tempestades e prisões, declarou em Atos 27, versículo 23, "Porque esta noite esteve comigo o anjo do Deus de quem sou e a quem sirvo." Paulo não buscava experiências sobrenaturais. Ele vivia em obediência, e por isso os anjos o assistiam. Em meio ao naufrágio, não era para evitar a dor, mas para assegurar o cumprimento do propósito. Os que vivem em obediência constante são protegidos de maneiras que nem sempre compreendem no momento. Às vezes, são desviados de caminhos perigosos sem saber. Outras vezes, enfrentam provações, mas saem ilesos espiritualmente. O inimigo não pode tocar o que está coberto por uma obediência ativa. Essa obediência não é garantia de uma vida fácil, mas de uma vitória assegurada. Não porque o caminho seja confortável, mas porque está respaldado por forças que não descansam. A Escritura não deixa dúvidas. A obediência é a atmosfera onde os anjos operam com poder. Sem ela, eles param. Com ela, se mobilizam. E essa obediência não nasce do medo, nem da religiosidade, mas do amor profundo pelo Deus que tudo vê. João 14, versículo 23, expressa com clareza: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada." Onde há obediência, há presença. Onde há presença, há proteção. Onde há proteção, há vitória. Cada palavra pronunciada em oração, com o coração rendido, tem um impacto direto no mundo espiritual. Não é uma ideia simbólica, nem uma declaração motivacional. É uma realidade bíblica que define como o céu se envolve nas batalhas da terra. Aqueles que compreenderam o poder da oração não apenas experimentaram consolo ou direção, mas a ativação imediata do respaldo celestial. A oração não é um ritual, é um canal de guerra. E quando vem de alguém cuja vida está alinhada com a vontade de Deus, os anjos recebem instruções específicas para intervir em seu favor. Em Daniel 10, temos um dos relatos mais claros sobre como a oração mobiliza o céu. Daniel esteve orando por dias, buscando entendimento. Aparentemente, nada acontecia. No entanto, quando o anjo finalmente se apresentou, disse: "Desde o primeiro dia em que dispuseste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim." Essa afirmação não deixa dúvidas. Não foi a posição social de Daniel, nem sua inteligência ou influência, que mobilizou o anjo. Foi sua oração, sua insistência, sua rendição, sua determinação de buscar entendimento espiritual. O anjo não estava lá porque Deus hesitava em responder, mas porque o mundo espiritual estava em plena confrontação. O príncipe do reino da Pérsia, uma entidade demoníaca, resistia à chegada da mensagem.
A oração de Daniel não apenas ativou uma resposta, provocou uma guerra. Essa passagem demonstra que nem todas as orações geram o mesmo impacto. O que torna uma oração poderosa não é a eloquência, mas a postura do coração. Deus não responde discursos vazios, nem repetições mecânicas. Ele responde ao clamor autêntico. E quando esse clamor nasce de um coração obediente, firme e disposto, as ordens do céu se ativam. Não é que a oração mude a vontade de Deus, mas alinha o orante ao seu plano, abrindo as portas para que os anjos executem com precisão e autoridade. O exemplo de Elias, no Monte Carmelo, confirma essa verdade. Em 1 Reis 18, Elias clama a Deus diante de um povo seduzido pela idolatria. Não faz espetáculo, não se prolonga desnecessariamente. Sua oração é clara e direta. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. O resultado foi imediato. Fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. Não foi casualidade, nenhum ato teatral. Foi a intervenção do céu, executada por um anjo que obedecia à voz de Deus, ativada pela oração fervorosa de um homem justo. Tiago 5, versículo 16, resume: a oração eficaz do justo pode muito. A palavra eficaz não se refere à intensidade emocional, mas a uma oração nascida de uma vida reta. Elias orava conforme a vontade de Deus, e por isso, suas palavras mobilizavam respostas que impactavam o ambiente físico e espiritual. No Novo Testamento, Jesus mesmo revela o design espiritual da oração como instrumento de acesso ao respaldo divino. Em Mateus 6, antes de ensinar o Pai Nosso, ele enfatiza que não se trata de repetições sem sentido, mas de falar com o Pai em secreto. A oração não busca a atenção humana, mas conexão divina. E essa conexão não é passiva, é estratégica. No Getsêmani, enquanto se preparava para o momento mais difícil de sua vida terrenal, Jesus se apartou para orar. Lucas 22, versículo 43, relata que um anjo do céu lhe apareceu para fortalecê-lo. Essa aparição não foi por acaso. Foi consequência direta de uma oração profunda, angustiada, sincera. A oração do filho ativou a intervenção do céu. Um anjo desceu para sustentá-lo. Isso confirma que a oração que nasce na vontade de Deus sempre produz movimento espiritual. Quando o crente ora com entendimento e autoridade, as forças do céu se alinham a seu favor. Antes de tudo, deixe seu like se você sente que Deus te protege. Inscreva-se e assista até o fim para um momento que vai te tocar. Os anjos não agem por impulso ou desejo pessoal, obedecem ordens precisas do trono divino. E essas ordens são emitidas quando a oração se torna uma declaração de fé, submissão e direção. Não há trevas que permaneçam imperturbáveis diante de uma oração que carrega a presença do Espírito Santo. Em Atos 12, quando Pedro foi preso, a igreja orava constantemente por ele. Essa oração não foi um consolo emocional, foi uma ofensiva espiritual. A Escritura declara que um anjo do Senhor apareceu na prisão, quebrou as correntes, abriu as portas e guiou Pedro até a liberdade. O texto não registra debates, nem discussões, apenas diz: a igreja fazia incessante oração a Deus por ele. Essa constância, essa perseverança, essa intercessão unida gerou uma intervenção sobrenatural que burlou a segurança de um império. A oração não é apenas comunicação, é coordenação. Cada palavra elevada de um espírito limpo e consagrado se torna um sinal de ativação. Quando Jesus orou por seus discípulos, não estava apenas pedindo força para eles, mas liberando proteção específica. Em João 17, ele intercede por sua preservação, santidade e unidade. Essa oração não foi abstrata. Cada petição foi seguida de ações divinas concretas. Quando um crente ora por proteção,
Os anjos designados recebem instruções. Quando ora por sabedoria, o céu responde com entendimento. Quando ora em guerra espiritual, os exércitos celestiais entram em ação. Há orações que não surgem do momento, mas de uma vida. A oração de Ana, em 1 Samuel 1, não foi apenas um clamor de desespero, foi o reflexo de anos de humilhação, silêncio e fidelidade. Quando finalmente expressou sua dor no templo, Deus não apenas respondeu com o filho, mas mudou o curso de Israel. Samuel foi o resultado de uma oração que carregava propósito, não apenas necessidade, e esse propósito foi protegido por Deus desde o ventre. Quando Jesus ensinou sobre a viúva persistente em Lucas 18, não estava falando de uma estratégia psicológica, mas de um princípio espiritual. A viúva clamava constantemente ao juiz injusto, não porque ele quisesse ajudá-la, mas porque não suportava mais sua insistência. Jesus usa essa imagem para contrastar com a fidelidade de Deus. Se um juiz injusto pode responder por pressão, quanto mais Deus o fará por amor? O ponto central do texto é a insistência em oração, não por repetição mecânica, mas por convicção. Porque cada vez que o crente retorna à presença de Deus com a mesma petição, reafirma sua fé, sua dependência e sua perseverança. E nessa constância, os anjos recebem novas ordens. A batalha não cessa, a intervenção não para. O apóstolo Paulo entendia que a oração não era apenas uma parte da vida cristã, mas o fundamento de toda vitória espiritual. Em Efésios 6, após enumerar toda a armadura de Deus, ele conclui com esta instrução: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A armadura protege, mas a oração ativa. A espada do Espírito precisa de direção, e essa direção é emitida em oração. Quando o crente ora no Espírito, não está falando desde sua mente ou emoções, mas desde o coração de Deus. E essa classe de oração é compreendida pelo céu e temida pelo inferno. Então, os anjos da guarda, designados aos que herdam a salvação, recebem capacidade para vencer. Nem todas as pessoas oram da mesma forma, porque nem todas entendem o que está em jogo. A oração que move o céu não é superficial, não é uma rotina matinal, nem uma frase repetida antes de dormir. É uma estratégia divina, uma reunião da alma com o céu para coordenar ações precisas contra as obras das trevas. O inimigo treme, não quando o crente fala, mas quando ora com autoridade, porque sabe que essa oração ativa espadas invisíveis, deslocamentos estratégicos, ordens diretas do trono. Hebreus 4, versículo 16, convida com ousadia: acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O trono é o lugar onde as instruções aos anjos são emitidas. A oração é a ponte entre a necessidade humana e a provisão divina. Aqueles que possuem um anjo que vence o inimigo não são pessoas especiais por mérito próprio. São crentes que entenderam a dimensão espiritual da obediência e da oração. Caminham em fidelidade, oram em verdade, e por isso o céu responde, não porque o exijam, mas porque se alinham. A oração é mais que palavras, é um ato de guerra, uma ferramenta de transformação, um clamor que move o céu. Nada enfraquece mais a autoridade espiritual do que um coração contaminado. Assim, como a luz não pode se misturar com as trevas, a pureza não pode coexistir com a corrupção interior, a Escritura não deixa espaço para interpretações flexíveis nesse aspecto. Um coração limpo não é uma opção espiritual decorativa, é um requisito estratégico para a intervenção divina. Quando uma pessoa vive com integridade diante de Deus, sem duplicidade, sem sombras, sem concessões ocultas, atrai sobre sua vida uma cobertura especial, um cerco de proteção
que o inimigo não pode penetrar. E esse cerco é sustentado por anjos com autoridade para vencer, não apenas resistir. No Salmo 24, faz-se uma pergunta que revela o padrão celestial: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? A resposta é clara: o que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega sua alma à vaidade, nem jura com engano. Isso não se refere apenas à pureza externa, mas a uma condição interna de fidelidade inquebrantável. Quem caminha com um coração limpo não vive de aparências, mas de convicções profundas. E é exatamente essa pessoa que ativa a presença contínua de anjos guerreiros. Porque aqueles que decidem viver em santidade não apenas acumulam bênçãos, autorizam defesas espirituais que outros não podem reivindicar. Quando Josué se preparava para conquistar Jericó, o anjo do Senhor lhe apareceu com uma espada desembainhada. A conversa que se seguiu não foi superficial. Josué teve que tirar as sandálias, porque o lugar era santo, não pela terra em si, mas pela presença que a habitava. Essa cena revela que a presença angélica com autoridade não se manifesta onde há impureza, dúvida ou duplicidade. Ela se manifesta onde há reverência, limpeza interior e uma disposição de obediência total. O anjo que acompanha aquele que tem um coração limpo não está apenas presente, está em guarda, não observa de longe, age, mas só o faz quando o terreno foi preparado pela integridade do espírito. A Bíblia registra com contundência o efeito que a impureza tem sobre o mundo espiritual. No livro de Juízes, quando Israel fazia o que era mal aos olhos de Deus, sua proteção enfraquecia e seus inimigos os dominavam. Mas, cada vez que se voltavam ao Senhor com sinceridade, o céu respondia, enviando libertadores acompanhados por intervenções sobrenaturais. A lealdade do coração ao Senhor determina o acesso aos recursos celestiais. Não se trata de perfeição moral, mas de rendição autêntica. O Salmo 51 reflete essa disposição quando Davi, após pecar, clama: cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova em mim um espírito reto. Esse clamor não é um ato emocional, é um ato de restauração espiritual. E uma vez restaurado o seu coração, o respaldo do céu foi restabelecido. A limpeza do coração não ocorre por técnicas humanas. Não é um exercício de disciplina mental, nem resultado de regras religiosas. É uma obra do Espírito de Deus que transforma por dentro aqueles que estão dispostos a serem purificados. Em Tito 1, versículo 15, Paulo escreve: tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Essa declaração estabelece que a pureza não é apenas uma prática, é uma perspectiva, uma maneira de enxergar o mundo a partir de uma consciência santificada. E somente aqueles que enxergam dessa ótica são candidatos a caminhar sob a vigilância de anjos com autoridade para repelir as trevas. A guerra espiritual não é um conceito romântico ou místico, é uma realidade constante na vida de todo crente. Mas nem todos enfrentam essa guerra com a mesma cobertura. Os que vivem com corações divididos, oscilando entre obediência e complacência, entre devoção e vaidade, perdem a autoridade. Por isso, Tiago escreve: purificai vossos corações, vós que sois de ânimo dobre. A pureza não é uma postura de superioridade, é uma condição de necessidade. Um coração puro não é orgulhoso, é dependente. E nessa dependência encontra o favor de Deus e a ação direta de seus anjos. A história de Jó oferece uma visão distinta do conflito espiritual. Jó era um homem reto, temente a Deus, afastado do mal e, embora tenha sido intensamente provado, nunca negou a Deus. Sua pureza não o isentou do ataque, mas lhe concedeu defesa. Satanás
precisou pedir permissão para tocá-lo. Não pôde se aproximar sem autorização divina. Isso revela que havia um cerco, uma cobertura, uma proteção ativa. Jó não vivia sem dificuldades, mas sua integridade gerava uma barreira que o inimigo não podia cruzar livremente. Essa barreira não era uma ilusão, era um muro espiritual sustentado pela fidelidade de seu coração. No Monte da Transfiguração, Jesus se manifesta em glória diante de Pedro, Tiago e João. A cena é impactante. Seu rosto resplandece como o sol e suas vestes se tornam brancas como a luz. De repente, aparecem Moisés e Elias conversando com ele. Esse momento não foi casual. Foi uma manifestação do céu na terra, mas o ambiente não foi escolhido ao acaso. Jesus havia se apartado em oração, em santidade, em consagração. O lugar foi preparado pela pureza e, quando o ambiente foi propício, o céu desceu. As manifestações angélicas, os encontros com o divino, não ocorrem em atmosferas contaminadas. Ocorrem onde a limpeza interna, onde o coração não está dividido entre Deus e o mundo. Isaías, ao ver o Senhor em seu trono, alto e sublime, exclamou: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei. A santidade de Deus revela a impureza do homem, mas o que segue é revelador. Um dos serafins voa até ele com um carvão aceso e toca seus lábios, dizendo: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado está purificado. Essa limpeza ativa a próxima etapa. A quem enviarei e quem irá por nós? Somente após a purificação, Isaías está pronto para a missão. E com a missão vem o respaldo. A pureza não é o fim, é o ponto de partida para caminhar com autoridade espiritual, resguardado por anjos que não falham. A impureza interior, embora invisível aos homens, é notória no mundo espiritual. Os anjos não respondem a palavras vazias, nem a imagens religiosas. Eles respondem à verdade do coração. Por isso, Jesus adverte em Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus implica acesso, proximidade, revelação. E onde há proximidade com Deus, a intervenção angélica não é uma relação simbólica, é um vínculo real de causa e efeito. Quem caminha em pureza se torna um alvo difícil para o inimigo, não porque seja forte por si mesmo, mas porque o céu ativou sua defesa. Em Apocalipse 14, descreve-se os que seguem ao Cordeiro como aqueles que não se contaminaram porque são virgens, são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Essa imagem não alude exclusivamente à pureza sexual, mas a uma consagração total, uma fidelidade indivisível. Esse nível de entrega é o que sustenta a atividade angélica de maior poder, não porque o crente o mereça, mas porque foi encontrado digno. Não por suas obras, mas por sua postura diante do trono. A pureza não é apenas uma defesa, também é uma ofensa. Um coração limpo expõe a corrupção, irrita as trevas, incomoda o sistema. Por isso, os que vivem em santidade enfrentam oposição, mas essa oposição não é evidência de abandono, mas de designação. Os anjos designados aos que mantêm o coração limpo estão equipados para enfrentar potestades, governadores das trevas, hostes de maldade nas regiões celestiais. Não são anjos contemplativos, são guerreiros, não são simbólicos, são agentes do trono. E sua ativação depende em grande parte da limpeza interior da alma que protegem. Quem guarda seu coração não apenas preserva sua paz, assegura sua vitória. Em Provérbios 4, versículo 23, instrui-se: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa vida não é biológica, é espiritual. E essa espiritualidade define o nível de cobertura. A impureza apaga, bloqueia, desvia. A pureza abre,
acelera, garante. Por isso, aqueles que caminham com o coração limpo não temem as ciladas do inimigo, porque sabem que seu respaldo não depende de sua força, mas de seu alinhamento. Deus não improvisa. Tudo o que ele projetou carrega uma intenção eterna. Não há vidas ao acaso, nem nascimentos acidentais no reino. Cada pessoa que porta um chamado divino foi pensada com precisão, traçada com cuidado e designada a uma missão que só ela pode cumprir. O chamado não é uma meta, nem um desejo. É uma ordem silenciosa que opera na alma. E quando essa ordem está ativa em alguém, o céu mobiliza sua estratégia. Essas pessoas não recebem apenas uma tarefa, recebem uma cobertura. Os anjos que vencem o inimigo não são enviados a qualquer um, mas aqueles que foram separados para executar a vontade de Deus com fidelidade. Desde os primeiros livros da Bíblia, estabelece-se um padrão espiritual irrefutável. Todo aquele que foi chamado por Deus para cumprir um propósito recebe respaldo celestial. Não caminha sozinho, não luta com suas forças, não improvisa. Moisés foi chamado desde uma sarça ardente, mas antes que sua boca pudesse responder com clareza, Deus já havia preparado Arão como ajuda e mobilizado sinais que o acompanhariam. A libertação de Israel não foi resultado de uma iniciativa humana, mas de um mandato divino, executado com precisão pelo céu. Cada praga, cada sinal, cada ato foi guiado e protegido, não porque Moisés fosse forte, mas porque estava dentro do design. E o design divino nunca avança sem defesa. Quando alguém é chamado por Deus, sua vida deixa de ser comum, não pertence mais a si mesmo. Passa a fazer parte de um plano que transcende suas preferências e desejos. Esse plano é respaldado por anjos com ordens específicas, não genéricas. Anjos que não apenas protegem, mas executam missões diretamente relacionadas ao destino do chamado. Em Jeremias, 1º versículo 5, o Senhor diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, te constituí profeta às nações. Essa consagração prévia vem acompanhada de uma cobertura prévia. Não se espera que alguém chamado enfrente o inimigo sem apoio. Ele recebe o necessário para resistir, avançar e permanecer. O apóstolo Paulo compreendia isso com clareza. Em seu chamado, registrado no caminho a Damasco, ele não apenas recebeu a comissão de pregar aos gentios, mas também foi advertido de que sofreria pelo nome de Cristo. Nesse mesmo contexto, sua vida ficou protegida sob uma instrução direta do céu. Mais adiante, em várias ocasiões, os anjos intervieram para preservá-lo, libertá-lo da prisão, advertir de perigos. A designação espiritual de Paulo requeria assistência contínua, não por privilégio, mas por função. Quem carrega um chamado não tem apenas uma tarefa. Tem inimigos específicos e esses inimigos não são visíveis. Por isso, sua proteção não pode ser natural. No âmbito espiritual, os chamados por Deus representam uma ameaça direta ao reino das trevas. Suas decisões, suas palavras, sua obediência alteram territórios. Por isso, não podem andar sem cobertura. O inimigo busca neutralizar aqueles que carregam propósito antes que o desenvolvam. Ele tentou com José, com Davi, com Jesus, mas em cada caso houve uma intervenção divina que garantiu o cumprimento do plano. Em Mateus 2, um anjo do Senhor aparece em sonhos a José. Ele diz para fugir ao Egito, porque Herodes buscava o menino para matá-lo. Essa advertência não foi uma reação tardia. Foi uma ordem emitida desde a eternidade. O anjo não apenas protegeu a vida de Jesus, protegeu seu chamado, porque enquanto houver propósito, haverá resistência. Mas enquanto houver resistência, também haverá proteção. Se o coração permanecer dentro do design,
Os chamados por Deus nem sempre compreendem, desde o início, a magnitude de sua missão. Muitos passam por processos dolorosos, enfrentam traições, rejeições, perseguições, mas cada circunstância é parte do treinamento. O céu não desperdiça sofrimentos. Cada lágrima derramada em obediência prepara a alma para sustentar o peso da responsabilidade divina. E no meio desse processo, os anjos designados permanecem vigilantes. Não interrompem o aprendizado, mas impedem a destruição. Não detêm as provações, mas limitam os ataques, porque sabem que o chamado ainda não foi concluído. E até que isso ocorra, não permitirão que o inimigo cumpra suas ameaças. A Escritura ensina que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Mas entre eles, há designações específicas para aqueles que carregam uma carga de liderança, ensino, intercessão, revelação ou direção profética. Nem todos os anjos cumprem as mesmas funções e nem todos os crentes têm a mesma missão. Por isso, a designação angélica é personalizada. Quem foi chamado a confrontar estruturas espirituais de maldade recebe anjos preparados para a confrontação. Quem foi chamado a preservar a verdade em meio ao engano recebe anjos de discernimento. Quem foi chamado a consolar os quebrantados recebe anjos que ministram cura. O respaldo do céu se ajusta à função. Os ataques espirituais mais intensos não recaem sobre os mais fracos, mas sobre os mais designados. Não porque sejam melhores, mas porque suas vidas representam uma ameaça direta aos planos do inimigo. Por isso, é comum que aqueles com o chamado forte enfrentem crises desde a infância, opressão espiritual sem explicação, resistências constantes, portas fechadas injustificadamente. Não é casualidade, é guerra, mas também é sinal, porque o inferno não investe recursos no que não lhe preocupa. E se as trevas tentaram silenciar alguém desde cedo, é porque sua voz tem peso no espiritual. E se essa voz ainda não foi apagada, é porque há anjos designados que não permitiram sua queda. Os que carregam um chamado devem compreender que sua proteção não é para conforto, é para cumprimento. Não foram preservados para viver seguros, mas para viver enviados. Cada vez que Deus chama, chama com uma direção. E essa direção tem inimigos, mas também defensores. O livro de Zacarias mostra o sumo sacerdote Josué sendo acusado por Satanás enquanto estava diante do anjo do Senhor. Mas o anjo repreende o inimigo e ordena que vistam Josué com roupas novas. Quem é chamado não é abandonado no julgamento, é defendido na presença. Porque Deus não chama e depois se retira. Ele chama e respalda. O chamado divino não se define por eventos emocionais, mas por uma constância sobrenatural. Há uma insistência interior, uma urgência que não se apaga. Mesmo que passem anos, mesmo que as circunstâncias mudem, essa voz interna não silencia. E essa voz está ligada a um plano que, embora humano, não pode ser completado sem ajuda celestial. Ninguém cumpre seu propósito sozinho. A tarefa que Deus entrega sempre supera a capacidade do homem. Por isso, os anjos são enviados para fechar caminhos de destruição, abrir portas no deserto, guiar por sendas de justiça. Quem entende seu chamado não o negocia, não o posterga, não o minimiza, vive com a consciência de que cada dia conta, de que cada decisão afeta o desenvolvimento do propósito. E essa consciência mantém ativas as ordens celestiais, porque enquanto o chamado estiver em movimento, o respaldo permanece. Mas, se o chamado é abandonado, se o caminho é deixado, a cobertura se retrai. Não porque Deus se canse, mas porque a ordem do céu responde à obediência. Quem se desvia por vontade própria se expõe, mas quem persiste, mesmo que tropece,
é sustentado, porque o céu honra os que não retrocedem. Em Hebreus 10, versículo 39, afirma-se: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que têm fé para a preservação da alma. Essa fé não é passiva. É uma determinação de seguir, de avançar, de não ceder. E nessa perseverança, os anjos agem, não como observadores, mas como executores. Cada passo dado pelo chamado em direção ao seu propósito é acompanhado por uma reação espiritual. E essa reação não é simbólica, é real, intensa, sustentada. Os que foram chamados por Deus para cumprir uma missão específica devem saber que sua proteção não é geral, é estratégica. Não se trata de serem cuidados para evitar a dor, mas de serem guardados para resisti-la, atravessá-la e vencê-la. Porque o objetivo não é a segurança pessoal, mas a glória de Deus manifestada por meio de uma vida que não se deteve. E enquanto esse objetivo estiver claro, o céu não deixará de enviar ajuda. Não qualquer ajuda. Ajuda com espada, ajuda com autoridade, ajuda que vence. As chaves que abrem portas invisíveis não são fabricadas com metais, não se obtêm com contatos, não dependem do tempo, nem da lógica. Uma dessas chaves é a fé. Não a fé emocional passageira, nem a que se pronuncia como lema, mas a que nasce no fundo do espírito, onde a alma se rende sem reservas à vontade de Deus. Essa fé não observa circunstâncias, não negocia com a razão, não espera sinais para crer. Ela crê e, ao crer, provoca movimentos no céu. Essa fé cativa anjos, desata recursos e vence o inimigo antes que ele se manifeste. Em Hebreus 11, versículo 6, declara-se que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa afirmação não é um simples convite a crer, é uma declaração de alinhamento. A fé verdadeira não apenas conecta o crente a Deus, posiciona-o para receber ordens que só podem ser executadas com respaldo celestial. Quem caminha em fé não o faz para se sentir melhor, mas para cumprir uma missão. E nesse cumprimento, a presença dos anjos não é uma possibilidade, é uma necessidade. Os relatos bíblicos estão marcados por intervenções sobrenaturais ativadas pela fé. O centurião que veio a Jesus e disse que apenas dissesse a palavra, porque ele compreendia a autoridade, não fazia uma petição comum, ele ativava um princípio celestial. Jesus se maravilhou de sua fé, não pela petição, mas pelo entendimento. Essa classe de fé não precisa ver, reconhece a ordem do reino e se submete a ele, e quando essa fé opera, as ordens no céu são emitidas com precisão. A fé não se prova nos momentos de calma, mas nos de incerteza. Abraão creu quando ainda não via, ofereceu quando ainda não entendia, caminhou quando ainda não conhecia o destino. E essa fé foi contada por justiça. Sua vida inteira foi guiada por uma confiança radical na voz de Deus, e cada passo dado em obediência, por fé, foi respaldado com provisão, proteção e presença. Quando subiu ao monte com Isaque, não tinha um cordeiro, mas declarou que Deus proveria. Essa declaração não foi um desejo, foi uma certeza. E quando estendeu a mão, o anjo do Senhor interveio. Porque onde a fé é verdadeira, a vigilância é ativa desde o céu. Pedro caminhou sobre as águas, não porque fosse capaz, mas porque creu na palavra. Enquanto seu olhar permaneceu no Mestre, o impossível se sustentou. Só quando duvidou, começou a afundar. A fé não é uma emoção estável, é uma decisão constante. E, quando essa decisão se sustenta, os milagres não se limitam. A fé verdadeira desativa o temor, confronta a dúvida e mantém os céus abertos. Não espera condições, as estabelece. E, onde os céus estão abertos, os anjos agem com autoridade.
Jesus ensinou que se tivessem fé, como um grão de mostarda, poderiam dizer a um monte que se movesse, e ele obedeceria, não pelo tamanho da fé, mas por sua autenticidade. Essa fé não depende do que se sente, mas do que se conhece de Deus. Crê, mesmo que o entorno grite o contrário, persiste, mesmo que tudo pareça parado, declara, mesmo que não haja sinais. E essa classe de fé é a que atrai a presença dos mensageiros celestiais, não para confirmar o que se crê, mas para executar o que se acreditou. No mundo espiritual, a fé é um sinal que não pode ser ignorado. Não se vê com os olhos, mas brilha como um farol na escuridão. Os anjos reconhecem esse sinal. Não respondem a lamentos, respondem a convicções. E quando identificam que um filho de Deus caminha com fé verdadeira, se ativam para cobrir, guiar, liberar. Porque a fé em movimento é evidência de que a vontade do céu está sendo estabelecida na terra. E onde essa vontade avança, o inimigo retrocede. A mulher que tocou o manto de Jesus não tinha um plano elaborado, tinha fé. Não precisou de permissão, não pediu audiência, estendeu a mão com convicção, e essa fé foi suficiente para deter o mestre, provocar um milagre, silenciar uma aflição. Jesus não disse que foi seu esforço ou sua insistência, disse que foi sua fé. Essa mesma fé é que move anjos, quando se expressa em obediência e rendição. Não precisa de volume, nem de demonstração externa, só precisa de verdade. A fé não é uma emoção que se sente no culto, é uma decisão que se reafirma na solidão, na dor, na espera. É uma postura espiritual que declara que Deus é suficiente, mesmo que tudo falte. E essa postura cria atmosferas onde o céu desce. Não se trata de otimismo, trata-se de convicção. E onde há convicção baseada na palavra, há a presença ativa dos que executam as ordens do trono. Quando ouvi a mensagem sobre as 4 pessoas que caminham com um anjo capaz de vencer o diabo, meu coração foi tocado por uma verdade que ressoa profundamente na alma de qualquer brasileiro que já enfrentou lutas e sentiu, mesmo sem explicar, que algo maior o protegia. No Brasil, onde a fé é um pilar tão forte, seja nas celebrações vibrantes das igrejas ou nas orações silenciosas em casa, essa revelação traz uma esperança que pulsa como o samba em nossas veias. Não estamos sozinhos. A mensagem, inspirada nas palavras de Billy Graham, não é apenas uma história bíblica, é um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos a marca divina que Deus colocou em nossas vidas. Ao ouvir sobre Moisés, José, Daniel e tantos outros que foram guardados por anjos em meio a provações, percebi que a proteção celestial não é algo distante, reservado para heróis do passado. Ela é real, ativa e acessível, mas exige de nós um coração alinhado com o propósito de Deus. O que mais me marcou foi a ideia de que a proteção angélica não vem automaticamente. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos desafios como desigualdade, violência ou incertezas, é fácil sentir que estamos desamparados. Mas a mensagem nos ensina que os anjos que vencem o inimigo estão ao lado daqueles que obedecem, oram com fé e mantêm um coração puro. Isso não significa perfeição. Quem de nós não tropeça? Mas sim, uma disposição sincera de viver para Deus, mesmo quando o mundo nos puxa para o outro lado. Refleti sobre momentos em que senti uma paz inexplicável no meio do caos, como quando uma porta se abriu em um momento de desespero, ou quando escapei de um perigo sem saber como. Quantas vezes nas ruas movimentadas de São Paulo, ou nas noites tranquilas do interior, senti uma presença que não explicava. Agora entendo, era o toque de um anjo, agindo porque meu coração, mesmo sem perceber, estava buscando a vontade divina. A obediência, como descrita na mensagem,
é uma lição poderosa. No Brasil, onde a cultura valoriza a comunidade e a solidariedade, obedecer a Deus não é apenas seguir regras, mas viver de forma que nossas ações reflitam amor e propósito. Lembrei-me de como, em festas populares como o Círio de Nazaré, milhares se unem em fé, mostrando que a obediência coletiva pode mover montanhas. A mensagem me fez pensar em pequenos atos diários. Perdoar alguém que me magoou, ajudar um vizinho em dificuldade, orar mesmo quando estou cansado. Esses gestos, tão comuns em nossa cultura, são chaves que ativam a proteção celestial. Quando obedecemos, não apenas nos protegemos, mas abrimos espaço para que Deus use nossas vidas para transformar outras. A oração, outro pilar da mensagem, ressoa com a espiritualidade brasileira. Em nossas casas, é comum vermos avós ensinando os netos a orar, ou famílias se reunindo para agradecer antes de uma refeição. A mensagem de Daniel, que orou com insistência e viu anjos lutarem por ele, me lembrou que a oração não é um ritual vazio, mas uma arma espiritual. Quantas vezes, em meio às dificuldades, talvez uma conta que não fechava ou uma doença que assustava, a oração trouxe alívio. Aprendi que orar com fé é como acender uma luz no escuro. Os anjos a veem e se movem. No Brasil, onde a fé é tão viva, podemos transformar nossas orações em um canal de vitória, pedindo não apenas por nós, mas por nossas comunidades, nossas cidades, nosso país. A pureza de coração, outro ponto da mensagem, é um desafio em um mundo cheio de distrações. No Brasil, onde a alegria e a tentação muitas vezes caminham juntas, manter um coração limpo exige coragem. Não se trata de ser perfeito, mas de escolher a verdade, mesmo quando ninguém está olhando. Pensei em como, em nossa cultura, valorizamos a honestidade e a sinceridade, seja no aperto de mão de um acordo ou na confiança entre amigos. Um coração puro, como ensina o Salmo 24, atrai a proteção divina porque reflete a luz de Deus. Isso me inspirou a vigiar meus pensamentos, minhas palavras, a buscar perdão quando erro e a viver com transparência diante de Deus. Por fim, a fé, tão enfatizada na mensagem, é o que nos faz brasileiros tão resilientes. Mesmo em tempos difíceis, como crises econômicas ou tragédias naturais, nossa fé nos mantém de pé. A história do centurião, que creu sem precisar ver, me fez lembrar de tantas pessoas no Brasil que com pouco confiam muito. Essa fé não é apenas acreditar em milagres, mas viver como se Deus já estivesse agindo. Aprendi que ao crer, mesmo sem ver, eu abro portas para que anjos atuem em minha vida, guiando-me, protegendo-me, lutando por mim. A grande lição que levo é que ser uma das 4 pessoas com um anjo que vence o diabo não é sobre ser especial, mas sobre ser fiel. No Brasil, onde a fé é tão colorida e vibrante, podemos aplicar isso vivendo com obediência, orando com fervor, mantendo um coração puro e crendo com ousadia. Cada dia é uma chance de alinhar nossa vida ao propósito de Deus, seja ajudando um irmão, resistindo à tentação ou orando por nossa nação. Quando fazemos isso, os anjos não apenas nos guardam, mas lutam por nós, transformando nossas batalhas em vitórias. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Comente abaixo: eu sou um escolhido. E conte como Deus tem te protegido. Fique até o final, porque há uma surpresa espiritual que você não vai querer perder. Que Deus te abençoe e te guarde sempre.